A nossa aula de hoje envolve a ideia de reta e circunferência. Então, dada uma circunferência de raio R e centro no ponto C de coordenadas x0 e y0 e uma reta R de equação ax mais by mais c igual a zero, a distância entre o centro C e a reta é dada pela fórmula. Então, essa fórmula que nós já vimos em outras aulas, que é a fórmula da distância de um ponto a uma reta. Então, aqui o conceito será trabalhado novamente. Nós vamos calcular agora a distância de um ponto a uma reta. Qual é a diferença? Que esse ponto ele está diretamente associado ao centro de uma circunferência. Então, normalmente a gente vai calcular a distância do centro de uma circunferência a uma reta dada. Certo? Para isso, nós temos três casos. Então, olha só. Quando eu comparo essa distância do centro até a reta e o raio de uma circunferência, olha só o que pode acontecer. Se essa distância for menor do que o raio, significa que a reta R é secante à circunferência. O que significa isso? Então, dado um plano cartesiano ou uma circunferência, se essa distância do centro até a reta for menor do que o raio da circunferência, significa o quê? Que a reta é secante, ou seja, a reta corta a circunferência em dois pontos, certo? É sempre importante lembrar que essa distância aqui sempre é a menor, então sempre forma aqui um ângulo de 90 graus. A outra situação seria a seguinte: se a distância for igual ao raio. Se isso acontecer, nós dizemos que a reta é tangente à circunferência. Por quê? Se eu tiver a distância do meu centro da circunferência até a reta igual ao raio da circunferência, significa que a reta toca a circunferência em um único ponto. Quando isso acontece, nós dizemos que a reta é tangente. E é importante lembrar que, novamente, aqui, essa distância aqui forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, isso daqui também é uma propriedade. Sempre que eu tenho uma reta tangente a uma circunferência, quando eu pego o raio dessa circunferência nesse ponto, são segmentos perpendiculares. E o terceiro e último caso, se D for maior do que R, então a reta é externa à circunferência, que seria essa ideia. Aqui eu tenho a distância do centro até a reta, que é maior do que o raio da minha circunferência. Então, essa minha reta ela é externa à circunferência. Algumas situações onde podem aparecer essas ideias. Primeira, determine a posição relativa entre a reta, então a reta de equação 3x mais y menos 1 igual a zero, em relação à circunferência dada pela equação x² mais y² mais 4x menos 2y menos 4 igual a zero. E aqui tem uma sugestão. Use raiz de 10 como aproximadamente 3,2. Então, provavelmente, em algum momento do meu exercício vai aparecer essa ideia aqui. Bom, primeiramente, o que nós precisamos? Determinar o centro e o raio da circunferência. Para eu poder calcular a distância do centro até a reta, eu preciso das coordenadas desse centro e o raio. Como que a gente faz isso? Usando aquele conceito que nós vimos na aula anterior sobre equação normal da circunferência. Então, aqui nós temos a equação normal da circunferência. Nós precisamos voltá-la na forma reduzida. Essa daqui é a equação da circunferência que eu tenho. Separando os termos, então separando x² com x, y² com y, e o número, no caso aqui o menos 4, trocando de lado, nós teríamos essa equação. Então, notem que essa equação é igual a essa. O que eu fiz aqui? O 4 que está menos eu passei mais, e eu reorganizei. X² com mais 4x, y² com menos 2y. E como nós fizemos na aula passada, deixei esse colchete aqui, porque aqui nós vamos ter que fazer um completamento de quadrados. Então, nós vamos ter que completar o quadrado para poder determinar as coordenadas do centro dessa circunferência. A ideia de completar quadrado, a gente pega o termo do meio aqui do trinômio
divide por 2 e eleva esse resultado ao quadrado. Então, 4 dividido por 2, 2 ao quadrado, 4. O outro termo do meio é 2, dividido por 2, 1, 1 ao quadrado, 1. Então, no lugar desse colchete aqui, tenho que colocar o 4, no lugar desse colchete eu tenho que colocar o 1, para que aqui forme um trinômio quadrado perfeito e aqui também forme um trinômio quadrado perfeito. Como eu vou somar 4 e somar 1, eu tenho que somar esse 4 e esse 1 do outro lado também, para que a minha igualdade permaneça a mesma. Aqui nós temos agora um trinômio quadrado perfeito. Como que eu fatoro isso daqui? X mais 2 ao quadrado. Aqui também eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Y menos 1 ao quadrado. Igual a 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Com isso daqui, eu já consigo verificar que o centro da minha circunferência está no ponto menos 2 e 1. Então, lembra que tem que inverter o sinal, né? Então, o centro é no menos 2 e 1. E como esse 9 é o resultado, né, do raio ao quadrado, raiz quadrada de 9 é 3, então o raio da minha circunferência é 3. Primeira parte do meu exercício está feito. O que eu preciso agora? Como eu quero a posição relativa, e eu sei que o meu raio é 3, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância desse centro a essa reta dada. Se essa distância for igual a 3, a reta é tangente. Se essa distância for maior do que 3, a reta é externa. E se ela for menor do que 3, a reta é secante. Para poder calcular essa distância, nós vamos utilizar a nossa fórmula. Então, distância do centro da circunferência até a reta dada. Nós vamos usar essa expressão. Esse A e B, tanto do numerador quanto do denominador, a gente vai pegar aqui na minha equação. Então, lembra que A é o número que acompanha o x, B é o número que acompanha o y. E o C é sempre o termo independente aqui da minha equação de reta. Então, trocando aqui A por 3, B por 1 e C por menos 1, e agora o meu x0, y0 como centro aqui da circunferência, ou seja, menos 2 e 1, a minha fórmula vai ficar assim, ó. Então, 3, que é o meu A, vezes o x0, menos 2. Mais, meu B vale 1, vezes o y0, que também vale 1. Menos o C, né? Mais C, no caso aqui como C é menos 1, por isso que ficou menos 1. Dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, A é 3, B é 1. Então, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Feito isso, o que nós temos que fazer agora? Resolver isso daqui. Isso dá menos 6, isso daqui dá 1 e menos 1. Então, vai ficar módulo de menos 6 mais 1 menos 1 dividido por raiz de 9 mais 1. Aqui em cima dá para cancelar esses dois, vai ficar módulo de menos 6. Embaixo, raiz de 10. Módulo de menos 6 é 6, portanto, 6 sobre raiz de 10. Olha lá, apareceu raiz de 10 que ele deu uma sugestão aqui do valor aproximado. Bom, como que eu vou fazer para verificar se isso daqui é maior ou menor do que o raio da minha circunferência, que eu sei que é 3? Como ele falou que o raiz de 10 é aproximadamente 3,2, se eu dividisse 6 por 3, daria 2. Como eu estou dividindo aqui por aproximadamente 3,2, vai dar um resultado menor do que 2. Então, eu já consigo afirmar o quê? Que o 6 sobre raiz de 10 é menor do que 3. Consequentemente, a reta é secante à circunferência. Certo? E o próximo exemplo que a gente vai falar também é bem útil, que é o seguinte: determine a equação da reta tangente à circunferência de equação x menos 3 quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 5 no ponto 4 e 7. Então, o que você tem que lembrar sempre? Ó? Que nós precisamos determinar o coeficiente angular da reta que passa pelo centro e pelo ponto de tangência, ou seja, pelos pontos 3 e 5, que é o meu centro, ó, centro da circunferência 3 e 5, e o ponto de tangência entre a circunferência e a reta, ele fala que é o ponto 4 e 7. Por que eu vou determinar esse coeficiente angular?
Porque, como a gente sabe, esse coeficiente angular, ou esse segmento de reta que une o centro até o ponto de tangência, ele é perpendicular à reta tangente. Então, primeiramente, a gente vai determinar esse coeficiente angular, apenas o coeficiente angular. Como que a gente determina o coeficiente angular de uma reta? Faz a diferença entre as coordenadas y dividido pela diferença entre as coordenadas x. Então, 7 menos 5 dividido por 4 menos 3. Isso daqui fica 2 dividido por 1, que dá 2. Então, entendendo o que significa esse m que eu encontrei. Seria o coeficiente angular da reta que passa pelo centro da circunferência e pelo ponto 4 e 7. Mas não é essa a equação de reta que eu quero. Eu quero a equação da reta tangente. A reta tangente, ela é perpendicular a essa reta. Então, como também nós já vimos, sempre que eu quero o coeficiente angular de uma reta tangente a outra, a gente usa isso daqui. O meu coeficiente da reta tangente, ele é sempre menos 1 sobre o coeficiente da outra reta, da reta perpendicular a ela. Então, o meu m' aqui vai ser menos 1 sobre 2. Agora, é só eu aplicar a minha fórmula para a equação da reta. Ioiô me xoxô. Usando aqui, no meu m', esse menos meio. E o ponto x0, y0 que eu tenho que usar nessa minha fórmula tem que ser esse ponto aqui, ó, que é o ponto de tangência, não pode ser o centro da circunferência, tá? Então, trocando y0 por 7, m' por menos meio e x0 por 4, a minha equação ficaria assim. Y menos 7 igual menos meio que multiplica x menos 4. Fazendo a distributiva aqui, isso daqui fica menos meio x mais 2. A gente não deixa na forma de fração, né? Então, para não ficar com fração, multiplica toda a equação por 2. Isso daqui vai ficar 2y menos 14 igual a menos x mais 4. Escrevendo na forma geral, o x que está menos passa mais, o 4 que está mais passa menos. E aí, reorganizando aqui, a equação vai ser x mais 2y menos 18 igual a 0. Então, essa é a equação da reta tangente a essa circunferência nesse ponto aqui, 4 e 7. Bom estudo a todos.